deixa eu colocar o slide aqui da aula passada para nós começarmos a nossa aula de hoje de mecanismos de defesa. Eu sou o professor Eduardo Maciel. Lembrando que essa aula ela vai ficar gravada para vocês no portal e depois vocês podem assistir ou reassistir. A Valéria me falou que a energia está oscilando muito no bairro dela. Se por acaso a Valéria cair, a internet cair, depois a aula vai ficar gravada para vocês no nosso portal. Nós começamos na aula presencial falar de mecanismos de defesa e nós falamos de pelo menos alguns mecanismos que eu quero falar com vocês de forma bem rápida, de forma bem expositiva nessa noite. O primeiro mecanismo de defesa, recapitulando o que nós começamos a falar na aula presencial, é a projeção. E aí eu dei vários exemplos de projeção. Depois é só você pegar na apostila que você vai ver quando uma pessoa ela acaba projetando no outro o que verdadeiramente ela está sentindo, o que verdadeiramente ela está pensando. O errado nunca sou eu, né? O errado sempre é o outro. Eu não tenho a minha parcela de culpa. Eu não tenho a minha autorresponsabilidade. Isso é projeção. Vimos também a negação. Para a psicanálise, turma, esse mecanismo de defesa chamado negação, ele nos aponta que toda negação é uma afirmação. As pessoas elas têm mania de dizer, eu nem queria, tá bom. Na verdade, ela queria e queria muito. Pode ter certeza disso. Não só ela queria, mas ela queria muito. O terceiro mecanismo de defesa que nós vimos na nossa aula presencial foi a dissociação. Quando a pessoa ela começa a viver uma vida desassociada da realidade. Ela praticamente vive uma realidade paralela. Ela vai se desassociando, digamos assim. Vimos ainda a idealização, que parece ser a Alice no País das Maravilhas, né? Parece ser a República do Platão, parece ser uma vida muito fantasiosa, porque é a vida que a pessoa almeja, deseja, mas nada daquilo acontece ou funciona na vida da pessoa. Vimos depois a atuação. Existem pessoas que usam desse mecanismo de defesa da atuação e não é que é um verdadeiro ator, não, ou atriz, mas é o que o inconsciente está produzindo, né? Uma vida de aparência, como muitos estão vivendo, numa atuação. Vimos também a somatização, e tudo aquilo que a gente não consegue elaborar acaba respondendo no nosso corpo. O nosso corpo é o agente que vai perceber, né, tudo aquilo que nós acabamos somatizando. Depois os alunos que ainda não tiveram, os alunos que estão iniciando o curso, terão uma disciplina chamada psicossomáticas. E aí a gente vai estudar a fundo todos esses sintomas originários de algum conteúdo que a pessoa não conseguiu elaborar bem, e por não ter elaborado bem, ela somatizou. Vimos também a regressão. E aí eu até falei na aula, não sei se vocês se recordam, que muitos acabam regredindo a uma idade infantil, porque lá naquela fase onde éramos crianças,
nós tínhamos o colinho da mamãe, tínhamos o colinho do papai e não tínhamos boleto para pagar. É o melhor dos mundos. Quando você tem papai, mamãe e não precisa pagar boleto. Então muitos acabam se valendo do mecanismo de defesa da regressão e tendo atitudes infantilizadas. Muitas delas nós olhamos assim e vemos que é uma criança interior que habita ali. Vimos também a fantasia esquizoide. São pessoas que vivem de máscaras. Você está vendo aí pelo slide que essa moça ela tá sorrindo para todo mundo. E para todo mundo, externamente, ela tá feliz. Ela tá alegre, ela tá de bem com a vida. Mas quando ela chega em casa e ela tira essa máscara, essa fantasia esquizoide, só ela sabe o que ela está sofrendo, vivendo uma vida de absoluta aparência. Também no finalzinho da nossa aula, nós vimos as defesas neuróticas mais elaboradas e dentro delas a introjeção. É a pessoa que vive no seu mundinho, né, como se fosse um passarinho preso numa gaiola, e aquele é o mundo daquele passarinho dentro de uma caverna, como o Platão dizia, né, no mito da caverna, e existe muito mais coisa fora da caverna. Vimos também a identificação, pessoas que elas não têm muito forte a sua personalidade, a sua identidade construída, e ela acaba se espelhando nos outros. Eu acho que eu dei até o exemplo dos influencers, os youtubers, que eles recomendam várias coisas, eles têm um determinado estilo de vida e as pessoas acabam seguindo, acabam imitando. E por último, nós finalizamos a nossa aula de mecanismos de defesa falando do último aqui que eu consegui chegar, no deslocamento. O deslocamento nada mais é do que o pai lá no trabalho que toma uma bronca do patrão, mas ele não pode revidar, senão ele vai ser mandado embora. Ele chega em casa, desconta na esposa, a esposa já está chateada da vida, porque ela ficou o dia todo passando roupa, lavando casa, arrumando casa. Ela desconta na criança, a criança precisa descontar em alguém, ou vai descontar no pet, ou vai descontar no ursinho de pelúcia. Então isso é o deslocamento, né? A pessoa está sempre buscando um alvo, ela está sempre buscando um bode expiatório. Eu só fiz uma recapitulação bem rápida para nós não pegarmos o bonde andando e para as pessoas que estão chegando hoje também na nossa aula não acharem que a psicanálise é um bicho de 7 cabeças, porque eles estão iniciando, né? E aí todas essas matérias elas vão voltar para a grade. Essa é uma aula bônus para quem está iniciando e depois eles verão os mecanismos de defesa com bastante detalhes. Hoje nós vamos falar, já em matéria nova, esse mecanismo de defesa nós não vimos na aula presencial, intelectualização. Anotem aí, depois procurem na apostila. A intelectuação. O que seria esse mecanismo de defesa? Esse termo foi empregado por Ana Freud como significado de resistência ao tratamento analítico, que consiste no fato de o paciente priorizar o uso de pensamentos e também de elucubrações abstratas, teóricas, filosóficas, no lugar de fazer um contato com os afetos e com as fantasias inconscientes. Lembrando
que a psicanálise ela aborda o inconsciente humano. A abordagem psicanalítica ela é diferente da abordagem do psicólogo. A abordagem da psicologia é uma abordagem comportamental. É a parte de cima do iceberg. O menino tá rebelde, o menino tá tirando nota ruim na escola. Então vamos ver o que está por cima, aparente, nesse comportamento, o que está acontecendo com esse menino para a gente poder tratá-lo. Isso é o comportamental, é o que a psicologia se vale. A psicanálise vai ter uma abordagem um pouco mais profunda. A psicanálise vai estudar o inconsciente humano. E nesse mecanismo de defesa, que é a intelectualização, é interessante que a pessoa ela quer mascarar suas fantasias, ela quer mascarar os seus desejos com um raciocínio lógico. Às vezes até um sofisma, às vezes até uma coisa que faz muito sentido. A intelectualização ela é utilizada mais substancialmente por pacientes obsessivos, que assim controlam, isolam e anulam os sentimentos dos pacientes, ou melhor, anulam os sentimentos. E também por pacientes narcisistas, que mais se preocupam com o dizer bonito do que pelo dizer verdades. Eu acho que você deve ter lembrado de alguém narcisista ou obsessivo que ele se preocupa muito mais em falar o que é bonito, falar o que é agradável, ser um politicamente correto, ser ali um diplomata, do que falar propriamente o que as pessoas precisam ouvir no sentido de verdade. Obviamente eu não estou falando de sincericídio, tá? Existem várias maneiras de se falar a mesma coisa. Nós podemos falar a mesma coisa de diversas maneiras, de várias maneiras. Mas ele vai buscar nesse mecanismo de defesa a intelectualização. E aqui eu tenho um exemplo. Uma pessoa descobre que tem câncer e pede detalhes sobre a probabilidade de sobrevivência e as taxas de sucesso de vários remédios ou tratamentos. Então ela descobre um tumor maligno, ela descobre uma doença e ela começa a ler tudo sobre a doença. Ela se torna até meio que obsessiva nesse sentido. É de manhã, de tarde, de noite, lendo, ouvindo sobre câncer. E quando ela vai ao especialista, quando ela vai ao médico, ela pergunta: doutor, quantos por cento eu tenho de chance de me salvar? Fazendo quimioterapia, radioterapia, quantos por cento eu tenho de me salvar? Então ela vai racionalizar. Ela vai tentar enfrentar aquela demanda, aquele conteúdo, através de uma intelectualização. Temos um outro exemplo. Uma mulher que foi estuprada. Ela procura informações de outros casos. E a psicologia dos estrupadores e das vítimas. Então agora que essa mulher foi violentada, ela começa a assistir documentários sobre maníacos, ela começa a ler sobre abusos sexuais, ela começa a buscar as leis que amparam as mulheres, ela começa a ser uma voz para essas mulheres que também foram violentadas como ela. É um mecanismo de defesa, é uma maneira de nós intelectualizarmos aquilo que a gente está sofrendo, o nosso conteúdo, aquilo que nós estamos
sofrendo, aquilo que nós estamos vivendo. Um outro mecanismo de defesa, que é o segundo dessa noite que eu quero falar com vocês, é o isolamento afetivo. Hoje nós estamos vivendo em uma sociedade em que as pessoas elas estão se isolando cada dia mais. Cada dia mais as pessoas elas têm ficado mais isoladas. E esse isolamento afetivo, ele é muito preocupante. Em inibições, em sintomas e angústias, é um livro de 1926 do Freud. Ele vai descrever que o isolamento como um mecanismo típico da neurose obsessiva. Isolar um pensamento do outro, isolar um comportamento do outro, separar uma ideia do seu estado afetivo, associado para evitar um turbilhão emocional. Então veja que dentro desse isolamento afetivo, a pessoa ela vai querer isolar, blindar esses pensamentos, ou esses intrusos, ou esses maus pensamentos. Ela vai tentar retirar o conteúdo dos seus sentimentos. Ela vai dizer assim: eu não senti nada, doeu, mas eu não estou sofrendo. Quem deve estar sofrendo é ele. Quem deve estar sofrendo é ela. Eu não estou sentindo nada. É um isolamento afetivo. Muitas vezes a pessoa ela está com alguém, mas ela está se sentindo só, desamparada. É um mecanismo de defesa chamado isolamento afetivo. É quando alguém tenta externar a sua dor para alguém e esse alguém não dá importância, esse alguém não dá feedback. É quando alguém começa a chorar para a mãe, começa a chorar para o pai, começa a chorar para o marido, para a esposa, e ele vai dizer assim: para de chorar, deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Então é um isolamento afetivo, que as pessoas vão dizer assim: foi ruim, mas nem doeu. E quando ela diz, emocionalmente falando, nem doeu, é porque as feridas ainda estão abertas. Porque dói em todo mundo, dói em mim, dói em você. Nós somos seres humanos, nós não somos ciborgues, nós não somos robôs. Mais um mecanismo de defesa: racionalização. As pessoas têm esse mecanismo de defesa para, muitas vezes, não dizer que naquela prova, naquele teste, elas não estudaram. Dentro da racionalização, ela vai dizer assim: poxa, eu estudei para essa prova, mas tudo que eu estudei não caiu. Ela está tentando racionalizar, ela está tentando achar uma maneira de se perdoar, porque ela não foi tão bem assim naquele teste, porque ela não foi tão bem assim naquela prova. Esse termo, ele foi introduzido por E. Jones em 1908. Está ligado ao uso da razão por parte do sujeito para apresentar uma explicação coerente do ponto de vista lógico, né? Tudo que eu estudei não caiu na prova. Não é porque eu não estudei. Eu até estudei, mas não caiu. Ou para encontrar uma justificativa do ponto de vista moral para determinadas atitudes.
comportamentos, crenças inaceitáveis para tornar isso tolerável para si mesmo. Como assim? Eu passei no sinal vermelho, naquele cruzamento que é perigoso ter uma batida de carro. Ah, mas já era mais de 9 horas da noite. Quem vai parar num sinal vermelho após as 8 da noite? Aqui no Rio de Janeiro, ninguém para, professor. Tentando racionalizar um erro, uma falha, uma quebra de uma regra, de uma lei de trânsito. Alguns teóricos, eles não enquadram a racionalização como modalidade de mecanismo de defesa, apesar de sua manifesta função defensiva. Por quê? Não é dirigida diretamente contra a satisfação pulsional, antes ela disfarça os diversos elementos do conflito defensivo. A maioria dos mecanismos de defesa vai tentar disfarçar esse conteúdo, essa dinâmica, aquilo que você está tentando elaborar, mas não consegue elaborar. Então, existe sim um mecanismo de defesa que faz você racionalizar sobre aquilo como se fosse uma máscara, como se fosse uma compensação. Vamos dar um exemplo aqui de racionalização. Uma pessoa evita o pagamento de impostos e em seguida ela racionaliza falando sobre como o dinheiro é mal utilizado pelo governo e como ele seria melhor usado pelas pessoas que mantêm, pelas pessoas que sonegam. Então alguém acha uma justificativa em sonegar impostos porque o governo não faz a sua parte. Aí eu não concordo com o imposto de renda. Mas o imposto de renda, como todos os demais impostos, IPI, IPVA, IPTU, todas as taxas que a gente paga aí ao longo do ano, a maioria delas a gente não concorda porque a gente não tem saúde, a gente não tem educação, porque o pobre padece nesse país. Mas existem pessoas que vão racionalizar, muitas vezes defraudando o governo, defraudando os impostos, burlando as regras, nessa justificativa de que o governo também rouba, o governo também não aplica bem o dinheiro, o governo também não faz nada por nós. Então, é uma justificativa que muitas vezes nós usamos como mecanismo de defesa para racionalizar. Turma, até aqui ou alguma dúvida? Só levantar a mãozinha aí para perguntar. Tem alguém que tem alguma pergunta? Rafael, Cristina, Andréia, Patrícia, Roberto, Isabela, Livane, Vera Lúcia e mais alguém que eu não vi aqui? Arley. Alguma dúvida, turma? Não? Então vou continuar. Quer falar, Cristina? Essa aula que está tendo hoje é a primeira ou terceira? Essa aula de hoje é da turma de Nova Iguaçu. É uma turma. Mas é a primeira? É uma turma já iniciada, é uma aula bônus. Uma aula bônus. Tá bom. Vai. Bom? Então vamos continuar. Agora tem um outro mecanismo de defesa que é a sexualização. Hoje nós vivemos em uma sociedade que é extremamente
aguçada para o lado sexual. Inclusive as crianças que têm acesso à internet liberada, elas já estão sofrendo com esse mecanismo de defesa chamado sexualização. Emprestar significado sexual a um objeto ou a um comportamento para transformar uma experiência negativa numa outra excitante e estimulante, ou para afastar ansiedades associados ao objeto. Então, muitas vezes, a pessoa ela acaba se apoiando em um mecanismo de defesa de sexualização para resolver ou para ter algum tipo de vantagem. Ela acaba se valendo, mesmo que de maneira inconsciente, para ter algum tipo de bônus, para ter algum tipo de vantagem. E hoje nós vivemos uma sociedade muito precoce no sentido sexualização, talvez por causa da internet, dos aplicativos, do TikTok, das dancinhas. É uma juventude aí que está muito aflorada, que está muito adiantada, queimando etapas nesse tempo. Respondendo ainda a pergunta da Cristina, se é a primeira ou a segunda aula, essa é a segunda aula, né, turma? Nós já tivemos uma presencial e essa é a segunda aula de mecanismo de defesa. Sobre o tema, é a segunda aula, tá, Cristina? Sobre esse tema. É a segunda aula que nós já tivemos a primeira presencialmente. Hoje é a segunda, continuando a nossa disciplina. Formação reativa. Mais um mecanismo de defesa. Bateu, levou. Vento que venta aqui, venta ali. Eu até coloquei uma charge de um pastor, uma Bíblia na mão, porque na verdade ali ele não está pregando a palavra não, turma. Ali ele está mandando indiretas para alguém, usando o microfone, usando o púlpito, que deveria ser um local sagrado, para falarmos apenas do amor de Deus e não para mandar recado para ninguém, mas pela formação reativa, ele muitas vezes usa o seu púlpito para falar aquilo que ele está engasgado dentro de uma reação. Transformar um desejo ou um impulso inaceitável em seu oposto. Olha que a psicanálise trabalha com os dois lados da moeda, tá? A cara e a coroa. O oposto. Toda moeda tem dois lados. Mecanismo de defesa pelo qual o ego mobiliza uma estrutura caracteriológica a mais oposta possível, a mais distante possível, quanto ao risco do surgimento das pulsões libidinais ou agressivas recalcadas no inconsciente. Lembra que eu falei sobre aquela novela Tieta, que tinha uma personagem chamada Perpétua, que por fora era uma religiosa, mas que ninguém sabia o que havia na caixinha da Perpétua. Lembra dessa novela? Então, é justamente essa formação reativa. Vamos dar um exemplo. Um pudor exagerado pode estar opondo-se a tendências exibicionistas.
A pessoa que se fecha, que só usa roupas bem fechadas. Determinadas religiões são assim. Alguns religiosos, eles andam todos tapados. Pode mostrar nem o calcanhar, senão é pecado mostrar o calcanhar. Por trás dessa vida com um pudor exagerado, pode existir um exibicionismo, a tendência exibicionista. Ah, mas ela não sabe porque está no inconsciente. Mas nós que trabalhamos comportamento humano, nós entendemos o que é formação reativa. Tem outro aqui. Uma bondade exagerada, despropositada, pode decorrer de ímpetos invejosos e também agressivos. Eu tenho muito medo das pessoas boazinhas. Aquelas pessoas que chegam perto de você e elas falam baixinho. Oi, Valéria, tudo bem? Oi, Cristina. Eu tenho muito medo de pessoas extremamente boazinhas. Porque por trás dessa bondade excessiva pode haver uma formação que nós chamamos de reativa. Essa pessoa boazinha talvez seja um invejoso. Essa pessoa boazinha pode ser um agressivo. Ah, mas ninguém dizia que ele era assim. Ninguém dizia. Mas, inconscientemente, mecanismo de defesa, de formação reativa, trouxe esse conteúdo. Conteúdo esse recalcado, através de um extremismo. Tem outro. Obsessão por limpeza. Obsessão por ordem. Pode estar camuflado a uma sensação de sujeira interna. E assim por diante. Olha a moça aí. Ela está tentando com uma lupa achar uma migalhinha da menor possível. Aquela que nem o cachorrinho consegue comer. De tão pequena que é a migalhinha. Essa obsessão por limpeza, ela pode camuflar uma sujeira interior. Ela pode camuflar uma desordem interior. Ok, turma? Vamos para mais um mecanismo de defesa. Repressão ou recalque. Esse recalque aqui, a psicanálise não tem nada a ver com o da Valesca Popozuda, daquela música da Valesca lá. Esse recalque é uma outra coisa. São conteúdos que a pessoa não pode externar, porque vai ficar mal para a família, vai ficar mal para os amigos, vai ficar mal no meio religioso, aqueles desejos, aqueles impulsos que ela acaba recalcando. Ela vai jogando num grande lixão, e esse grande lixão é o inconsciente. Inconsciente humano. Expulsão de impulsos. Expulsão de ideias inaceitáveis. Ou impedimento de que entrem na nossa consciência. Sabe? Aquela pessoa que diz assim, ai, não quero nem lembrar disso. Foi um tempo horrível. Essa defesa difere da negação, pois essa última está associada a dados sensoriais externos, enquanto a repressão e o recalque está associada a estados internos. Então, enquanto a negação
é um dado sensorial externo, o recalque e a repressão é um estado interno, está dentro da pessoa. É isso que faz a gente diferenciar as negações dos recalques, as negações da repressão. O recalcamento, como um processo ativo destinado a conservar fora da consciência das representações inaceitáveis, ele distingue-se em 3 níveis nos quais esse mecanismo ocorre. Então existem 3 níveis para esses recalques. Primeiro nível é o recalcamento primário. Antes de serem formados os sistemas inconscientes e pré-consciente, consciente, certas experiências cuja a significação inexiste para o sujeito são escritas no inconsciente e tem o seu acesso à consciência vedado a partir de então. São conteúdos muito primitivos que nem pré-consciente ainda ou pré-inconsciente ele elaborou e que é lançado ali de maneira bem primitiva essa inscrição no nosso inconsciente humano. Essas inscrições vão funcionar como recalcado original, aí tem a palavra em alemão aí, que servirá de polo de atração para o recalcamento propriamente dito, o desejo de voar. Quantas vezes você já sonhou que você estava voando? E não é porque você assistiu filme de super-herói, não. Mas é um desejo de liberdade. Mesmo desejo de pular de paraquedas, de parapente. Isso eu não tenho, desse mal eu não sofro. Mas tem muita gente que gosta de esportes radicais, de aventura. É o desejo da liberdade, por causa de um recalque que nós chamamos de primevo. Para Freud, esse recalque primevo consiste em negar a entrada no consciente ao representante psíquico ideacional da pulsão. E com isso, estabelece-se uma fixação, como, por exemplo, o desejo de respirar embaixo d'água. Me lembro quando eu era garoto, junto com os outros amigos que eu tinha, a gente fazia competição de quem ficava mais tempo debaixo d'água. Não sei se você já apostou com seus amigos, né? Vamos ver quem fica mais tempo. É um desejo recalcado de respirarmos subaquaticamente. O segundo recalque, já é o segundo nível, é o que nós chamamos de secundário, turma. É o recalcamento propriamente dito. Aí ele vai consistir em um duplo movimento de atração pelas fixações do recalcamento primário e pela repulsão pelas instâncias proibidoras superiores. Eu queria voar, mas eu não posso voar. Por quê? Porque eu não tenho asas. Eu queria nadar e ficar debaixo d'água muito tempo, mas eu não posso, porque nós não conseguimos debaixo d'água respirar. São as proibições que nós temos pela nossa condição. Aí chegamos lá na tópica do Freud, que é o superego. E o ego, à medida que ele se torna aliado do superego, que é nada mais do que a pressão moral. Já viu aquele desenho do Pica-Pau, aonde tem o diabinho e o anjinho? É exatamente isso. O diabinho
são os seus desejos, a sua vontade, o que você quer fazer. Como eu dou sempre o exemplo do pudim, né? Eu quero comer o pudim inteiro. E o diabinho diz, come, é gostoso, você não vai passar mal não. Mas o anjinho vai dizer assim, poxa, pra que comer o pudim inteiro? Come só um pedaço, senão você vai passar mal. Então é essa pressão que nós sofremos de maneira moral. E o terceiro nível já é o retorno do recalcado. O recalcamento não pode impedir que as representações recalcadas se organizem no inconsciente, se enlacem de forma sutil e deem o mesmo nascimento a novos derivados que irão tentar se manifestar no nível do consciente. Aí é quando qualquer tipo de recalque ele começa a ser desconstruído e a pessoa passa a dar margem, dar crédito, seja às suas fantasias, ou a determinados lapsos, ou a xisters, ou a atos falhos, ou manifestações francamente patológicas, e o sintoma nada mais é do que esse terceiro nível aí do recalcamento. Se a nossa live daqui a alguns minutos ela cair, eu vou mandar para vocês um novo link no grupo, tá? Se por algum motivo a gente cair nessa live aqui, porque expirou o tempo, eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp o novo link da nova sala. A gente abre uma nova sala. Vamos falar ainda sobre defesas maduras, humor. Existem pessoas que você conhece, que eu conheço, que elas são muito bem humoradas. São chamadas aí pessoas muito engraçadas, pessoas que não dá para ficar perto delas sem rir, sem ser feliz. Parece que é uma pessoa muito feliz, porque faz piada de tudo. Encontrar elementos cômicos, irônicos, em situações difíceis, com o objetivo de reduzir os afetos desagradáveis e o desconforto pessoal. Esse mecanismo de defesa também permite algum distanciamento e objetividade em relações aos eventos, de forma que o indivíduo possa refletir sobre o que está ocorrendo. Sempre na nossa turma, na época escolar, havia aquele aluno que é o mais engraçadinho, o bobo da corte, palhaço. Por que o palhaço? Por que o bobo da corte? Justamente usando o mecanismo de defesa do humor para fugir dos seus conteúdos desagradáveis ou da sua tristeza crônica. Já ouviram falar do mito do palhaço? Sabia que a maioria dos palhaços, eles são tristes? Eles só externam aquela alegria quando eles colocam lá nariz, quando eles colocam lá a maquiagem. Aí é como se fosse um personagem. Agora, o mito do palhaço triste é justamente isso. É aquela pessoa que se mascara, que mostra ser alguém alegre, pra cima, feliz, de bem com a vida, mas que na verdade ela está vivendo um inferno. Por isso ela brinca tanto, para tentar amenizar a sua dor de forma irônica, de forma cômica. Temos ainda um outro mecanismo de defesa, que é o assentismo. É uma pessoa que escolhe, que determina para ela mesma
viver uma vida longe dos holofortes, longe dos tumultos da cidade grande. É uma tentativa de eliminar os prazeres, os aspectos prazerosos da vida. A vida ela pode ser muito prazerosa, a vida pode ser muito boa, mas a pessoa prefere viver em uma situação austera. Experiência em função de conflitos internos produzidos por tal prazer. Ela prefere abrir mão de um conforto para não viver determinados conflitos. Esse mecanismo pode estar a serviço do objetivo transcendente, espiritual, como, por exemplo, o celibato. Existem algumas religiões que os seus sacerdotes não podem nem casar. Esse sacrifício de não contrair o matrimônio pode ser um mecanismo de defesa que nós chamamos de ascetismo. Temos ainda mais um, que é o altruísmo. Mas eu não sabia que altruísmo era mecanismo de defesa. Para mim era uma qualidade dos seres humanos que não são egoístas, que se doam, que se dão, querem o melhor, uma sociedade mais justa. O altruísmo pode também ser um mecanismo de defesa para muita gente. Comprometer-se com necessidades dos outros mais do que com as suas próprias necessidades. Ela nunca pensou nela, ela só pensou nos outros. Ela nunca fez nada por ela, ela sempre fez tudo por alguém. Ela não teve coragem de se matricular em um curso como você fez de psicanálise clínica, porque antes dela fazer esse curso, os filhos precisavam estudar, o marido precisava estudar, a cunhada, o cunhado, o primo. Ela pensa sempre em financiar o estudo dos outros, mas ela nunca pensou em financiar, em patrocinar os seus próprios estudos. Comportamento altruísta pode ser utilizado a serviço de problemas narcisistas, mas também pode ser a fonte de grandes realizações, de grandes contribuições construtivas para a sociedade. Então, o narcisista, ele pode usar como mecanismo de defesa um altruísmo. Isso não é consciente, tá? Eu vou praticar o altruísmo para as pessoas verem que eu não sou um narcisista, que eu não sou um egoísta. Não. Ela vai fazer de forma inconsciente. É uma espécie de máscara, é uma espécie de compensação. Todos os mecanismos de defesa que nós estamos falando aqui desde a primeira aula presencial é uma espécie de compensação inconsciente. Temos ainda a antecipação. Pessoas que sempre estão 2, 3 passos na frente. 2, 3 dias adiantadas. Pessoas que estão sempre se antecipando. Já dizia a vovó, o seguro morreu de velho. Pessoas que estão sempre se antecipando. Retardamento de gratificações imediatas ao planejar e pensar sobre realizações futuras. Então, muitas vezes, esse mecanismo de defesa, a pessoa ela deixa de viver o presente, ela deixa de comer bem, vestir bem, passear, viajar, que ela se antecipa
antecipa no sentido de futuro, de aposentadoria. Ah, professor, mas 1 hora a gente não vai ter tanta força para trabalhar como a gente trabalha hoje. Claro que devemos pensar no futuro, a nossa aposentadoria, fazer um pé de meia, fazer uma poupança. Mas o mecanismo de defesa faz a pessoa anular completamente qualquer gratificação presente para viver de fato o futuro. Bom, vamos para mais um? Aproveitar que a live não caiu. Enquanto não cair, a gente continua nessa sala. Se cair, já mando o segundo link para vocês aí, aqui 2 minutinhos. Sublimação. Sublimação é um tema que você vai ouvir muito nas aulas de psicanálise. Comigo, com a doutora Thaís, com os outros professores também. Sublimação é uma das coisas que a gente mais fala em psicanálise clínica. Ana Freud destaca que a sublimação é o deslocamento da finalidade instintiva em conformidade com valores sociais mais elevados. Pressupõe a existência do superego, transformar objetivos socialmente ou internamente inaceitáveis, censuráveis, em outros socialmente aceitáveis. Então, por exemplo, numa clínica de recuperação, as pessoas estão ali para se ver livre do vício das drogas. As pessoas estão ali porque elas não querem mais serem usuárias. Como é que eles vão trabalhar, toda a equipe da clínica de recuperação? Fazendo o adicto não ter nenhum contato com uma mente vazia, com um tempo vazio. Então eles ocupam a agenda com futebol, com artesanato, com aulas de violão, aulas de música, coisas produtivas para fazer essa sublimação. Exemplo, jovem gosta de abrir animais, porém, cortá-los e parece estranho para a sociedade. Igual aquele menininho que entrou num mini zoológico lá no Paraná, ele matou vários animais, vários coelhos. O pessoal já está dizendo que o menino é psicopata. Então, já que ele não pode abrir os animais, ele resolve fazer medicina e ele se torna um cirurgião. Sublimou ou não sublimou? Ele fez a sublimação. Que agora ele vai poder não abrir só animais, né? Vai poder abrir cadáveres. Ele vai poder abrir pessoas vivas e ele se tornará cirurgião. Então é pegar algo que socialmente é inaceitável e trazer isso para algo que seja socialmente aceitável. Ok, turma? Perguntas? Pode abrir o microfone aí para perguntarem sobre mecanismos de defesa. Perguntas? Roberto. Rafael. Rafael tem uma cadeira igual a minha. Essa cadeira sua aí é igual a minha. Não sei se dá para mostrar a minha. Mas é igualzinha. É a parte vermelha. Igualzinha. Patrícia, Cristina, Isabela, Arley, Ivane, Vera Lúcia. Nenhuma pergunta, turma? Oi, Rafa. Vai cair? Tá dizendo aí já? Ah, então daqui 1 minuto nós vamos mudar de sala para uma outra sala. Eu vou mandar o link para vocês e a gente vai falar sobre transferência e contra-transferência, finalizando a aula.
Vamos falar agora, turma, de transferência e contra-transferência para a gente finalizar essa nossa aula de hoje. É muito importante que você entenda o que é a transferência e também o que é a contra-transferência. Transferência é um fenômeno universal. Então nós podemos entender que a transferência ela não se dá apenas num setting terapêutico. A transferência ela pode se dar em outras esferas de relacionamento. Segundo Freud, a transferência é feita de amor. Então, aonde existir uma relação de amor, seja marido, mulher, filho, mãe, seja funcionário, emprego, vai haver uma transferência. É a repetição, é a reatualizar os nossos amores com novos encontros. Novos amores com nossos novos encontros. Freud está dizendo que a nossa vida ela é feita de repetições. Então, todas as vezes que nós nos apaixonamos por uma determinada coisa, ou por uma determinada pessoa, ou até mesmo por uma determinada atividade, digamos assim, a gente vai repetindo isso, reatualizando isso com novas atividades, com novos amores, com novas pessoas, com novas amizades. A nossa vivência de amores são modalidades, são afetos, são identificações e são demandas. Então, quando a gente fala em amor, não apenas entenda o amor marido-mulher, mulher-marido, né? Uma relação conjugal, digamos assim. Mas esse amor ele pode ser dividido em modalidades, atividades que a gente ama, é apaixonado por fazer, afetos, pessoas, até pets, até animais, identificações e também demandas. Na transferência existe um novo personagem, ou seja, é uma relação inédita. E aí então, quando nós vamos para a terapia, quando nós vamos para um set terapêutico, esse novo personagem é o nosso analista. Justamente o analista é essa pessoa inédita nesta relação de troca. Por isso, transferência. Repetimos em novas situações padrões antigos que refletem a neurose de cada um de nós. Cada um de nós temos as nossas neuroses. Alguns em uma medida menor, outras em uma medida mais intensa, mas todo ser humano tem as suas neuroses. Você vai entender isso melhor quando nós estudarmos neurose, psicose e perversões, que é um dos nossos módulos aqui, uma das nossas disciplinas do nosso curso de psicanálise clínica e institucional. Então nós vamos repetindo padrões antigos, coisas que vivenciamos lá atrás, amores que vivenciamos lá atrás, dependências que vivenciamos lá atrás, a gente vai repetindo dentro das nossas neuroses. O que vai desencadear, de fato, a transferência, principalmente num setting terapêutico, numa consulta analítica, é uma fala autêntica, é uma fala espontânea, é uma fala verdadeira. Em outras palavras, sem máscaras. Turma, isso é muito importante. Não adianta ir mascarado para uma sessão de terapia, tentando passar a ideia para o terapeuta que a sua família é uma família de comercial de margarina. Não adianta. O que vai desencadear a transferência paciente ou analisado e analista é justamente essa fala plena, autêntica, espontânea e verdadeira.
ali você está num ambiente seguro, sem máscaras, ali você está num ambiente onde você pode ser você. Então Freud descobre que através das operações da transferência, sintomas podem ser curados. Muita gente foi curada de seus sintomas na clínica de Freud. Verdades sobre alguns desejos eram descobertas. O pior cego é aquele que não quer enxergar, né? E a nossa função como terapeutas é fazer com que a pessoa enxergue essas verdades, esses desejos que foram reprimidos ou que foram recalcados. Então, Freud vai mostrar essas verdades e a própria pessoa ela vai ter essa percepção. Pessoas vão reescrever as suas histórias, justamente por causa dos mecanismos de defesa que a gente acabou de entender nessa aula, aonde muita coisa ela é recalcada, onde muita coisa a gente vai mascarando para nós mesmos, não de maneira consciente, mas de maneira inconsciente. Então é necessário reescrever a nossa história quando nós temos o autoconhecimento. A transferência não só acontece em um ambiente terapêutico, como eu já disse para vocês. Um líder populista, por exemplo, ele pode usar da sua transferência, pelo amor que a massa depende a ele, para manipular pessoas, para controlar muita gente, até para escravizá-las, até para fazer com que elas venham regredir numa espécie de amor infantil, um amor infantilizado. Então, um líder populista também, ele faz esse mecanismo, essa operação que nós chamamos de transferência. A transferência depende do saber, mas também depende da autoridade, como é o caso, por exemplo, de profissionais, né? Médicos, professores. Não depende só do saber, mas depende da autoridade de quem está falando, como também da admiração. Se não há admiração, não haverá transferência. Se não há autoridade, não haverá transferência. E se não houver saber, muito menos, né? Vamos falar agora de contra-transferência? E aí eu acho que falando de contra-transferência, a gente já pode fechar a aula de hoje. Contra-transferência é o conjunto das relações emocionais que o analista experimenta. Então, tudo aquilo que o analista experimenta, nós chamamos de contra-transferência. Porque o analista ele não é um robô, o analista ele não é um ciborgue, o analista também tem sentimentos. Por isso, transferência e contra-transferência. É uma via de mão dupla. O analista ele recebe determinados conteúdos dos seus pacientes e ele sente o que o paciente sente também. É um conjunto dentro de uma relação emocional. O analista ele sente a sua dor, por isso que ele consegue te acolher. Tudo aquilo em um tratamento psicanalítico que vem do analista é o que nós chamamos de contra-transferência. Então, a transferência vem do paciente, do analisado. A contra-transferência vem do analista, vem do profissional de psicanálise. Aquele que estudou, aquele que fez o tripé psicanalítico, aquele que está formado nessa ética. Então, a contra-transferência é justamente tudo aquilo que vem do analista. Todos os conteúdos que venham do analista. Tem coisas na análise que vêm do paciente. E essas coisas que vêm do paciente nós chamamos de transferência. Agora, tem coisas na análise que vêm do analista, do profissional. E é o que nós chamamos de contra-transferência. Eu acho que ficou de uma maneira bem clara, bem didática, essa nossa aula de transferência, contra-transferência, além dos mecanismos de defesa que já falamos aqui. Fechamos essa aula
eu espero você numa próxima aula online ou até mesmo numa aula presencial em um dos nossos polos. Aí estão as minhas redes, né? Meu Instagram, meu YouTube, meu Facebook, meu LinkedIn e meu e-mail. Qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail que eu respondo para você, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.